E se eu te dissesse que tudo que você sabe sobre a Covid está errado? Que ela não é uma doença respiratória e que ela é transmitida pelo lixo. Basta a gente tapar todos os latões de lixo do Brasil e não deixar um papel na rua que acabou a pandemia. Você acha que isso vai resolver alguma coisa? Pois eu posso garantir para vocês que não. Como é que eu sei isso? Por causa da dengue. A dengue, mais do que um problema de saúde pública, é um problema de saneamento básico e educação sanitária. Porque afinal de contas, ela não é uma doença que é transmitida de pessoa para pessoa. Ela precisa do mosquito. E entra ano, sai ano, a gente não consegue eliminar esse desgraçado da nossa realidade. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre a doença dengue. O que ela faz, quando é que ela é grave, quando é que ela não é. A dengue, como eu falei, é uma arbovirose, ou seja, é um vírus que é transmitido por um bichinho chamado Aedes aegypti. E o vírus da dengue gosta do quê? Glóbulos brancos. É exatamente isso. Quando o vírus entra no seu sangue, o alvo dele que ele quer entrar e hackear são justamente os seus soldados de defesa. E daí que mora o perigo. Quando os seus glóbulos brancos tentam comer os vírus para destruir eles, é que eles são atacados. E é assim que você começa a ter grande parte dos sintomas e dos problemas que a dengue causa. Quando esses glóbulos brancos são atacados, eles começam a ser invadidos por essas cópias de vírus, explodem, e isso começa a causar uma diminuição do número dos seus glóbulos brancos, que é uma das coisas que aparece lá no hemograma. Outra coisa que acontece é que teu corpo começa a tentar fazer anticorpos para grudar nesses vírus e destruir eles. E esses anticorpos estão onde? Tudo no seu sangue. Eles começam a atirar para tudo quanto é lado, e eles começam a pegar vírus e pegar outras vítimas, vamos dizer assim, que estavam passando por ali que nem bala perdida. Uma dessas vítimas são as plaquetas, as células do seu sangue que tem a ver com a coagulação. E é por isso que na maioria dos casos de dengue você começa a ter uma queda importante das plaquetas. Seu corpo está produzindo defesa para atacar os vírus e começa a matar as coitadas da plaqueta que estava passando por ali. E para piorar tudo, no meio desse tiroteio todo, o seu corpo começa a produzir várias substâncias que fazem que os seus glóbulos brancos comecem a sair de dentro dos seus vasos, vai para os seus tecidos. Só que junto com eles vai a água, o líquido. E daí isso pode levar a uma queda importantíssima de pressão. Então o que acontece é a tríade clássica da dengue. A pessoa que está com dengue começa a ter uma queda de glóbulos brancos, queda de plaqueta, perda de líquido de dentro das veias, uma queda de pressão e um aumento dos glóbulos vermelhos. Não porque estão aumentando de verdade, mas porque o teu sangue está com menos líquido e então ele fica mais concentrado. E essa briga toda também explica os sintomas secundários, né? O acúmulo dos anticorpos nas articulações vai levar à famosa dor nas juntas, né? Além da produção das citocinas. A dor muscular também é muito intensa, mas a das juntas é a mais clássica, além da famosa dor de cabeça. E esses mesmos anticorpos tentando matar os glóbulos brancos, né, e às vezes formando certos gruminhos que vão estourando pequenos vasinhos, vão formar as manchas ou petequias que costumam aparecer lá no final da doença. E que quem já teve sabe, coça pra caramba. Mas no geral, como qualquer doença viral, a dengue é autolimitada. Se tudo der certo, o seu corpo vence a batalha, mata esses vírus e, por bem, você acabou de criar uma proteção contra esse tipo de dengue. E aí que vem o problema, porque nós temos 4. O que acontece? Vamos supor que você teve dengue no passado, uma dengue leve e tudo mais, e você criou uma memória, uma proteção contra a dengue tipo 1. Okay? 6 anos depois, você é picado de novo por outro mosquito e agora pega a dengue tipo 2. O que vai acontecer é que o anticorpo que você produz é para tipo 1. Então ele reconhece o vírus tipo 2. Ele gruda no vírus tipo 2. Mas ele não neutraliza, ele não paralisa o vírus tipo 2. Qual que é o alvo do vírus? Exatamente, o glóbulo branco. O que vai acontecer? Se você teve dengue tipo 1 e pega a tipo 2, ou a tipo 3, ou a tipo 4, os vírus vão ser mais facilmente engolidos pelos seus glóbulos brancos e você pode ter uma doença pior ao invés de ter uma doença mais branda, porque você está ajudando o vírus a entrar onde ele quer. E é daí que acontece a forma mais grave da dengue, que é a famosa dengue hemorrágica. Teu corpo, na tentativa de fazer uma resposta maior e piorar a situação, começa a produzir tanto anticorpo, que isso começa a destruir vasos em lugares que não deveria, como por exemplo no seu fígado e no seu rim. E o acúmulo dos anticorpos começa a estourar vasos em tudo quanto é lugar, cai as plaquetas lá embaixo e você começa a ter sangramento não só por causa da falta de plaquetas, como porque seu fígado não está fazendo as proteínas de coagulação. A dengue hemorrágica é um quadro grave e geralmente tem uma mortalidade superior a 70%. Mas calma, não é todo mundo que está tendo dengue pela segunda vez que vai ter dengue hemorrágica. Pode ser que você está tendo sorte de ter o mesmo tipo de dengue. Ou pode ser que no teu caso esse sistema do anticorpo facilitar a entrada do vírus não funcionou. Mas no geral, para ter a dengue hemorrágica,
tem que estar sendo a sua segunda vez. Agora entenda também, não estou dizendo que só quem tem dengue pela segunda vez é que vai ter dengue grave. Só esse ano já morreram mais de 500 pessoas de dengue no Brasil. E nem todas foram de dengue hemorrágica. A própria dengue tem várias formas de apresentação, que nem a Covid. Então você pode ter dengue leve, moderada e grave. E na dengue grave você vai ter sim choque, queda de pressão absurda, hemorragia, destruição de vasos para tudo quanto é lugar, inclusive na cabeça. E é por isso que é importante saber diagnosticar os sintomas da dengue, mas mais ainda diagnosticar os sinais de alerta, que é aquilo que você vê na TV todo ano. Se você começar a ter dengue e começar a ter queda de pressão, sensação de desmaio quando você levanta, né? Ou principalmente sangramento para tudo quanto é lugar, vai escovar o dente, sangra a gengiva, vai fazer xixi, sai sangue na urina, corre por um socorro. Até porque, como eu disse, não tem tratamento. A dengue é uma doença de países pobres. A Pfizer não está muito interessada em produzir um remédio para ela. Vacina até agora tem uma e custa bem caro e só tem no particular. E detalhe, já tentaram 2 medicaçõezinhas contra o vírus da dengue para ver se funcionava e nenhuma das duas deu certo. Cloroquina e ivermectina. Só serve para verme e malária mesmo. Mas de uma forma geral, você tem tratamento dos sintomas e você tem como evitar que o paciente grave possa morrer se você tiver ele na sua mão em tempo hábil. Por isso, toda vez que você tiver com sintomas de dengue, procure um pronto-socorro. Passe por uma avaliação, atento e alerto aos sinais de piora. Se você passou por essa avaliação e foi liberado, saiba quais são os sinais de alerta e mantenha-se atento a eles. Tontura, pressão baixa, quando você levanta parece que tudo vai cair, manchas pelo corpo, sangramento. Se qualquer dessas coisas acontecer, volta para o pronto-socorro. E se você foi encaminhado para sua casa para ficar de repouso, o básico do básico é a hidratação. E quando eu falo hidratação, é hidratação mesmo, vigorosa. Tipo, 4 litros de água por dia, no mínimo, por boca. É muito comum a febre na dengue, mas você também pode, já que você está tendo uma destruição dos seus glóbulos brancos, ter infecções secundárias. Então, se você foi para casa com um diagnóstico de dengue e começa a ter um sintoma que não tem nada a ver, sei lá, tosse com catarro, volta também para pronto-socorro. Mas eu vou repetir, gente. Quando você já está com dengue, nós já passamos da parte onde nós deveríamos estar agindo. Nós já deixamos acontecer a catástrofe. A grande tragédia da dengue está no fato de que em 2022, uma doença que é facilmente evitável pela destruição do vetor, quer dizer, tem um bicho que causa ela, e a gente não consegue controlar, nem com medidas de saúde pública, nem com medidas individuais. Por isso, gente, toda vez que nós chegarmos na época da dengue, vamos reforçar, vamos olhar na nossa casa locais que podem ser o viveiro do mosquito. Vamos conversar com nossos vizinhos. Você pode ter uma casa perfeita, sem nenhum vasinho, sem nenhum pratinho com água. Se seu vizinho tiver, você pode morrer de dengue. Vamos conversar nos nossos condomínios, nossos prédios, com todo mundo que a gente possa ver e ver que ações que a gente pode tomar nós mesmos e não esperar que o governo faça tudo isso, apesar que deveria ser a função dele. E eu sempre repito e digo, se você puder, use repelente nessas épocas. Principalmente em você, nos seus filhos, é uma camada de proteção a mais. E nessa fase de pandemia, que nós estamos no frio, ainda estamos tendo casos de dengue. Então, se você está com dor nas articulações, febre, mal-estar, pode ser dengue, pode ser Covid, pode ser várias coisas. Procure o pronto-socorro. E se você tinha dúvidas sobre a dengue e como aprender um pouquinho mais sobre ela vendo esse vídeo, passa para os seus amigos, deixa aqui nos comentários o que você acha que faltou e lembre-se, vírus é uma desgraça de matar. A melhor coisa é não pegar ele. Se proteja e proteja a sua família.